Estamos recebendo aqui no estúdio do JR o deputado federal Gilson Marques, que nasceu aqui em Rio do Sul, mas atualmente mora em Pomerode, no Médio Vale, é do Partido Novo, advogado e empreendedor. Obrigada, deputado, pela presença aqui no estúdio do JR, ao vivo. Eu que agradeço, Monique, é um prazer enorme estar aqui na minha cidade, visitar a minha avózinha, meus tios, minhas tias e fazer o que eu devo fazer, escutar as pessoas, representar a população. Isso é uma coisa que alguns deixam de fazer. A gente precisa, além de fiscalizar e legislar, ver quais são as demandas, quais são as dores que todo mundo sente por aqui. Certo, além de visitar a família, então cumpre alguns compromissos aqui na nossa região, né? Sim, vários. O que eu menos faço é dormir. Ontem a gente fez uma palestra, mas daí bastante técnica para o curso de Direito. Hoje à noite eu vou na Associação Comercial de Pouso Redondo e uma excelente entrevista aqui na RBA. A gente separou alguns assuntos, se tratando da tua legislatura, né, enfim, da tua candidatura, sobre o fundão eleitoral. Você, como deputado federal, é contrário, é isso? Isso, na verdade, para quem não sabe, o fundão é um recurso à disposição dos políticos para gastar em campanha para tentar se eleger ou se reeleger. Então, o que acontece? Esse recurso ele foi criado após o STF proibir a doação de pessoas jurídicas por conta aí da corrupção, enfim. Acontece que esse valor, historicamente, ele vem crescendo, aumentando cada vez mais. Ele era, em 2020, em torno de 2,6, 2,7 bilhões de reais, agora ele foi para 4,9 bilhões de reais. Qual é o problema disso? O problema é que o Brasil não tem recurso. Não tem dinheiro, tem gente morrendo em fila do hospital, não tem material escolar. Então, gastar 4,9 bilhões de reais em 45 dias, eu costumo dizer que é um assassinato. Por que é um assassinato? Porque se o político conscientemente escolhe pegar esse dinheiro e gastar para si, ao invés de gastar na rede hospitalar, ele está assassinando pessoas. Ele está escolhendo não investir em educação. Ele está escolhendo não gastar em saneamento básico. Monique, para você ter ideia, o que é 4,9 bilhões de reais é o dobro do que foi gasto em saneamento básico em 4 anos no Brasil inteiro. Vou repetir. 4,9 bilhões de reais é o dobro do que o Brasil investe em saneamento básico em 4 anos. Então, por isso, nós somos muito contrários a utilizar o dinheiro, taxar o suor do outro, tirar o dinheiro do servente de pedreiro, do garçom, desses trabalhadores pobres que não conseguem sequer fazer o rancho e ir no mercado, é tudo muito caro, para pagar a campanha de político que não concorda. Então, a gente não usa, eu não usei nem um centavo desse recurso em 2018, nós não vamos utilizar agora em 2022 e dia a dia lutamos para que isso não exista. E a gente sabe que na prática é necessário muito menos do que isso, né? Na verdade, não precisa de nada. O que precisa é que as ideias do político ou do partido sejam tão boas que motivem as pessoas a fazerem doações voluntárias. Quando as doações são voluntárias ou os recursos são do próprio bolso, a pessoa economiza. A pessoa só faz a mídia, só faz a propaganda quando ela acha necessário e vai ter um retorno. Então, por exemplo, a minha campanha em 2018 foi uma das mais baratas da história, eu gastei 187 mil reais e fui eleito. A Ana Paula Lima, do PT, por exemplo, gastou 2,5 milhões, a maioria de dinheiro público e não foi eleito, não foi eleita. Assim como demais outros candidatos. Então, é óbvio que quando se gasta o dinheiro do outro, gastando com o bolso dos outros, você não tem o cuidado como se ele fosse o seu mesmo. Nosso país precisa de uma reforma fiscal. Na verdade, a reforma fiscal, ela passa por nós entendermos do que o governo, o Estado, não gera riqueza, não produz nada, não tem dinheiro. E a única forma de conseguir recursos é arrancando o dinheiro da população, da mesa das famílias. A gente não tem noção, mas nós todos trabalhamos 5 meses, 151 dias só para pagar tributo. Quase meio ano. Quase meio ano. E se eu, enquanto político, escolho o quanto do teu patrimônio, do teu trabalho é meu, eu também posso escolher quanto fica para ti. Então a tua propriedade é relativa. A metade da tua vida, do teu trabalho, do teu suor é tributado e a outra metade é regulamentada. O que a gente precisa é parar de ficar confiando no intermediador, num político, para que decida as coisas por você e compre as coisas por você.
Inclusive saúde, segurança e educação. A primeira coisa que uma pessoa tem um pouquinho mais de recurso, ela faz o que é? Bota uma escola privada, contrata um plano de saúde, etc. E, no final das contas, você já pagou isso muito caro para o setor público. Infelizmente, a gente precisa reduzir em muito a máquina estatal, o número de estatais, o número de políticos, o número de privilégios, regalias, e fazer com que a gente gaste muito menos para sustentar essa estrutura que é um elefante branco. A gente acaba gastando duas vezes, muitas vezes, né? Tudo muito burocrático, deputado. Muito burocrático. Para você ter ideia, de 88 para cá, que é a data da nossa Constituição Federal, nós criamos mais de 6 milhões de novas normas. Tudo para proibir, obrigar, regulamentar, burocratizar. A liberdade é uma exceção. Então, tudo você precisa do Estado. O que a gente precisa é o contrário, é liberdade. Eu estava comentando ali fora que existe uma contradição. Nós reclamamos dos políticos porque eles são incapacitados e são corruptos, mas sempre quando surge um problema, inexplicavelmente a gente espera que os políticos resolvam esse problema. O que não faz sentido nenhum. O que a gente precisa é que os políticos, o Estado, se afaste da nossa vida. Se afaste de ser o intermediador. Então, nós podemos resolver... mas a gente não vai ter saúde, segurança, educação e um monte de outras coisas. Como é que a gente tem saúde, segurança e educação e ainda a gente paga todo um aparato estatal, uns políticos? E é importante entender, Monique, que de todo o recurso arrecadado, 70% de todo esse dinheiro fica para a própria manutenção. É o custo da máquina pública. Só 30% do que resta o político indica quem vai receber e aonde vai receber. Então, por si só, essa estrutura pública, a maioria delas, o custo de manutenção não justifica a existência. Daqui a pouco tudo vai ser o Estado, se é que hoje já não é assim, né? É aquela coisa, né? Muita gente recebendo alguns privilégios em detrimento da população. Isso é importante dizer, porque realmente é muito. Eu sou o deputado mais econômico da história de Santa Catarina. Para você ter ideia, com um pouco mais de 3 anos de mandato, eu sozinho economizei 4 milhões e 300 mil reais. Só do que é mensurável, porque tem coisas que não são mensuráveis. Por exemplo, apartamento funcional e auxílio moradia eu renunciei, mas o apartamento funcional, se eu pegasse, teria lá a despesa com jardinagem, com segurança, a manutenção do apartamento, etc. Eu renunciei ao auxílio médico ilimitado, renunciei a motorista, a carro, enfim, todos os privilégios e regalias que um parlamentar tem, que são um absurdo. Por exemplo, eu sempre paguei o meu aluguel, por que agora que eu tenho um cargo que já tem um salário 1% maior do que a população inteira, eu vou fazer que o garçom, o servente de pedreiro pague o meu aluguel? Então, não tem sentido nenhum isso. E isso é muito importante falar para as pessoas, porque alguns dizem o seguinte: ele gasta mais faz, ele gasta porque trabalha mais. Que diferença no meu trabalho vai fazer se eu ando de Uber, que é o caso, ou se eu tenho 4, 5 carros alugados? Se eu gasto combustível para ir à Lua e voltar? Então, na verdade, o respeito do pagador de impostos faz com que você e todo mundo precise pagar menos para sustentar essa estrutura. Tá certo, esse é o deputado federal Gilson Marques, daqui de Rio do Sul. Está cumprindo a agenda na região, segue ainda para Pouso Redondo, né? Muito obrigada pela vinda. Eu que agradeço, prazer enorme estar por aqui. Me sigam aí nas redes sociais, Gilson Marques, vai ser fácil de me achar. Valeu, pessoal, um grande abraço.